Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, queridos, a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de toda bênção, de toda verdade para nós. Sabe, eu sei que você pode estar passando hoje pelo um mar tempestuoso, problemas diversos, tantos problemas, e muitas vezes você está rogando a Jesus, parece que Jesus não te ouve, e aí você se sente abandonado. Jesus me abandonou. Como está a sua vida? A sua vida está como um mar tempestuoso, sabe, onde as ondas se avolumam tanto que querem engolir você. Como está a sua vida? Nós vamos aprender essa história hoje. Mar da vida, mar tempestuoso, mas tenha certeza, Jesus sempre ouve os nossos clamores. Vamos orar nesse instante para a gente abrir a palavra de Deus. Amado Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e queremos que o Senhor se revele a nós. Queremos compreender que o Senhor está do nosso lado e o Senhor é tudo para nós. Aqui estamos, Senhor, por isso ajuda-nos, que o Santo e Bom Espírito nos oriente, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Olha só, o texto está aqui em Marcos capítulo 4, veja que texto interessante, Marcos capítulo 4, para a gente poder aprender a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, veja, Jesus acalmando a tempestade. Eu sei que você pode estar vivendo uma tempestade da vida e ela é real para nós. Nós estamos navegando no mar desse mundo e muitos problemas, as ondas do mar desse mundo parece que querem nos engolir e às vezes parece que Jesus está dormindo, como no caso aqui da história. Vamos ler o texto bíblico para a gente poder compreender. Naquele dia, ou seja, Jesus teve um dia cheio. Sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem, para o outro lado, para encontrar, quem sabe, um descanso. Jesus tinha ajudado as pessoas. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, estando na polpa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, para. E o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhe disseram: por que sois, disse Jesus, por que sois tão tímidos ou tão medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe, queridos, essa é uma história para a gente poder aprender. Todos nós vivemos essa realidade da vida. Aqui está Jesus com os discípulos. Depois de um dia cheio, Jesus então, junto com os discípulos, pede: vamos para o outro lado da margem do mar da Galileia. Eles entram no barco, sabe, era tardezinha, e eles começam a fazer o trajeto. Estava tudo tranquilo, sabe, o sol estava limpo, o céu. Quando eles começam a fazer a travessia, a noite começa a chegar, e daqui a pouco surge uma grande tempestade naquele mar da Galileia. E aquela tempestade era muito maior do que o que eles estavam acostumados. Aqueles discípulos, eles eram pescadores, eles eram acostumados a lidar com o mar. E aí quando surge a tempestade, eles continuam ali remando, lutando. Mas Jesus estava aquele dia cansado. Quando ele entra no barco, e o texto diz isso, ele vai para a polpa e ele deita e começa a dormir de forma tranquila, confiante no cuidado de Deus. E aí quando a tormenta surge,
Jesus não desperta desesperado, não. Ele continua sabendo que Deus, o Pai, está cuidando dele. E aí ele está dormindo. E os discípulos começam a lutar contra a tempestade que era muito forte. As ondas começam a derramar água dentro do barco. O vento soprando para um lado e para o outro. E aquele desespero, e eles tentando, eles usaram toda a sua força, toda a sua capacidade de pescadores e acostumado com aquele mar para tentar levar aquele barco até ao lugar seguro. Mas eles começaram a perceber que era impossível. E eles começaram agora a ver que iam morrer, que eles iam ser tragados pelas ondas. E aí eles começam agora, naquele desespero, eles esqueceram de Jesus. E aí eles esqueceram de Jesus e agora olha para um outro e cadê Jesus? E eles não veem porque agora já era uma densa noite, escura, e eles não conseguem. E aí quando os relâmpagos naquela tempestade rasga, ele olha ali, eles olham e vê Jesus dormindo. Eles então vai a Jesus e diz: mestre, não te incomodas que vamos morrer, vamos perecer? Jesus então acorda de forma calma, tranquila, serena, e eles observam isso. Aí Jesus então faz o quê? Levanta suas mãos, acostumado a fazer tantos milagres, ajudar pessoas. Jesus então levanta suas mãos e diz: aquietai, acalma, pare. E sabe o que acontece? Diz o texto bíblico: grande bonança, tudo ficou tranquilo. Aí Jesus diz: por que vocês estão tão medrosos? Por que vocês têm tão pouca fé? Sabe, será que Jesus... E aí eles ficam admirados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que essa não é a nossa realidade? Parece que essa tem sido a nossa realidade. Nós estamos no mar da vida e aí Jesus está conosco, sabe? E aí quando a gente começa a navegar no mar da vida, em vários momentos está a bonança tranquilo, mas de repente surge a tempestade, surgem os problemas, quem sabe problemas com a doença, problemas com o desemprego, quem sabe problemas na família. E aí você fica desesperado, você luta sozinho para enfrentar essa tormenta, essa tempestade. E aí você se esquece de que Jesus está do teu lado, ali próximo. E você começa a lutar sozinho para enfrentar e para vencer os problemas. E sabe o que acontece? Quando você está desesperado, não tem mais jeito. Quando você diz agora não tem mais, e aí você clama a Jesus, sabe o que acontece? Jesus vem calmo e tranquilo e diz: filho, eu sempre estive aqui do seu lado, só que você não me procurou, só que você não buscou. E aí agora Jesus levanta com muita tranquilidade e diz: aquietai, calma, passa, e tudo acontece, aquela bonança. Sabe, queridos, nós precisamos, e aí muitas vezes nós somos, sabe, medrosos. E aí Jesus, ele nos repreende: por que vocês são tão medrosos assim? Por que você não tem fé? Por que você não me busca? Nós precisamos, sabe, despertar da nossa situação e irmos a Jesus e dizer: Senhor, me ajuda. E Jesus, com certeza, ele vai ouvir o nosso clamor. Nenhum clamor de grito, de socorro não será ouvido por Jesus, ele vai ouvir. Sabe, eu quero trazer para você um texto fantástico que está aqui nos Salmos, que descreve bem isso aqui, Salmo 107, olha só, Salmo 107, para a gente poder ver como Jesus, ele resolve o nosso problema. 107, a partir do verso 107 de Salmos. Veja só que texto lindo para a gente aqui, ó. Para a gente poder aprender sobre como Jesus cuida dos seus filhos. 107, está aqui o texto bíblico, a partir do verso 28. 107, ele diz assim: Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Parece que repete o mesmo texto lá. Olha que texto lindo. Veja só o verso 28, vou repetir para você. Então na sua angústia, você está angustiado, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações,
fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Essa é a realidade, foi a realidade dos discípulos e Jesus trouxe bonança. É a realidade nossa no mar da vida, sabe? As ondas têm quase engolido você, tem sido difícil para a sua vida. Pronto, na sua angústia, clame a Jesus. E Ele vai vir, Ele vai acalmar a tempestade, vai acalmar os problemas, Ele vai trazer a bonança, a paz que você precisa. Sabe, Jesus é o Senhor da paz, nós precisamos ir a Ele. Como está a sua vida? Sabe, mas clame, busque a Jesus, porque muitas vezes estamos lutando sozinhos, sem a ajuda de Jesus, e aí nós só nos damos mal, a gente sofre, se desespera, quando Jesus está ali do nosso lado, pronto para nos ouvir. Está com você com problema? Então busque a Jesus agora, Ele vai te trazer a paz que você precisa. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua promessa, traga no Senhor paz, tranquilidade em meio às tempestades desse mundo. Ajuda esses teus filhos, Senhor, que está passando por essa luta nesse dia, por Jesus. Amém.